Fala pessoal, aqui é Sabrina para mais uma aula de física e o assunto da aula de hoje é força elétrica e campo elétrico. Essa aula é bem curtinha, então bora lá sem enrolação. Eu já falei para vocês na última aula sobre a força elétrica, né? Eu até falei assim que a força elétrica é uma força que a galera confunde muito com a lei do amor, né? E por que eu disse isso? Porque se você tem dois objetos com cargas de sinais contrários, esses objetos vão querer o quê? Eles vão querer se atrair. E se você tem dois objetos com cargas de mesmo sinal, aqui ó, dois objetos com carga positiva, eles vão querer se repelir. E isso acontece por causa da força elétrica que surge aqui, ó. Então, se eu tenho aqui dois objetos com carga negativa, vai surgir uma força para cá e vai surgir uma outra força para cá, afastando esses dois objetos. Gente, quem criou essa ideia de força foi o Newton. E a força elétrica, ela faz parte das 3 leis de Newton, porque ela é considerada uma força de ação e reação, lá da 3ª lei de Newton, né? Então, se eu tenho dois objetos com carga de mesmo sinal, vai aparecer uma força de ação empurrando esse objeto para cá e também uma força de reação empurrando outro objeto para o outro lado. Tudo bem? A gente chama essas forças aqui, ó, de forças repulsivas e essas forças aqui, ó, de forças atrativas. Certinho? Ah, ó, a Sabrininha já tá com uma dúvida. Qual é a dúvida, Sabrininha? Fala comigo. Tem um jeito de saber quanto vale a força elétrica? Tem sim. Quem descobriu esse jeito foi um cara chamado Coulomb, tá? Esse cara aqui da foto. O Coulomb, ele desenvolveu uma fórmula para que a gente conseguisse calcular o valor da força elétrica, né? Essa força que aparece em objetos quando eles estão com carga elétrica. Vamos lá, o que você precisa saber na aula de hoje? Que existe uma forma de calcular a força elétrica, que foi uma fórmula desenvolvida pelo Coulomb e que se chama Lei de Coulomb, tudo bem? Essa formulazinha que se chama Lei de Coulomb. E ela é a forma que a gente usa para calcular o valor da força elétrica. Nessa aula eu não vou usar essa fórmula, eu vou, na verdade, produzir uma outra aula só ensinando como que faz cálculo com essa fórmula. Tudo bem? Na aula de hoje é só isso mesmo. E aí, pessoal, quando a gente analisa a força elétrica, a gente encontra um problema aqui no átomo. E qual que é o problema do átomo? Olhem só esses prótons todos aqui no meio, cheios de carga positiva, juntinhos. Vocês acham que esses prótons gostam de ficar aqui juntinhos, todos eles com carga positiva? É claro que não, né, galera? Como eles têm carga positiva, na verdade a vontade deles é de separar todo mundo, de ficar um longe do outro. Mas, eu não sei se vocês lembram, na primeira aula eu perguntei o seguinte: gente, o próton tem carga positiva, o elétron tem carga negativa, o nêutron tem carga neutra. Então, para que serve o nêutron? E eu nem expliquei naquela aula porque eu queria deixar para aqui, ó. Gente, como esses prótons aqui querem se separar, o nêutron é o cara que faz uma força para deixar todos os prótons juntinhos, tá? O nêutron é a cola aqui do núcleo do átomo. É o que faz todo mundo ficar aqui no meio unido. Porque tá todo mundo cheio de carga positiva, ó, querendo afastar um do outro. E, para manter esses prótons unidos, o nêutron faz uma força tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que na física ela é chamada de força forte. E aí, ó, eu coloquei aqui também uma figura sobre as 4 forças fundamentais do universo, tá? Aqui aparece a primeira, né, a força nuclear forte, que é a força forte que o nêutron faz. A gente tem a força nuclear fraca, que é uma força ligada aos elementos radioativos, né, um decaimento radioativo, vou explicar isso na aula de energia nuclear. Temos a força da gravidade e temos a força eletromagnética. A gente está estudando a parte elétrica, né, a força elétrica, mas depois vai aparecer o magnetismo aqui, e a gente vai estudar a força eletromagnética. Tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre campo elétrico. Porque, gente, sempre que eu tenho um material cheio de carga elétrica, ou com algum tipo, né, de carga elétrica, aparece ao redor desse material o que a gente chama de campo elétrico. O campo elétrico ele é invisível, né? A gente não consegue ver o campo elétrico.
Por isso, na hora que os cientistas vão estudar o campo elétrico, eles fazem esses desenhos aqui, ó, para ajudar a entender melhor como funciona o campo elétrico. O que você precisa decorar aqui? Que quando eu tenho um objeto com carga positiva, eletrizado com carga positiva, o campo elétrico vai estar sempre saindo desse objeto, tá? E quando eu tenho um objeto com carga negativa, o campo elétrico vai sempre estar entrando nesse objeto. Isso é muito importante, tudo bem? Existem também duas formas de calcular o campo elétrico. No PET de vocês, né, na apostila de vocês, tem um exercício pedindo para usar cada uma dessas fórmulas, mas eu vou deixar para explicar como utilizar as fórmulas na próxima aula. O que é importante você saber aqui? Que existem duas formas de calcular o campo elétrico, tudo bem? E o campo elétrico a gente usa a letrinha E para simbolizar, né, para dizer o que é E. Eu coloquei aqui para vocês uma questão da UENG, do vestibular de 2019, para vocês verem como é importante saber essa questão do campo elétrico. Aqui, ó, o que esse professor fez? Ele colocou duas cargas elétricas, a carga elétrica A e a carga elétrica B, e ele colocou aqui em volta, ó, as setinhas do campo elétrico. E aí a pergunta é a seguinte: a respeito das cargas elétricas A e B, é correto afirmar que ele quer saber, né, se alguma é positiva, se alguma é negativa, se as duas são positivas. E aí, qual é a resposta? O que vocês acham aí? Qual a resposta correta? Pessoal, a resposta correta é a letra D, né? Olha só, aqui a carga elétrica A, o campo elétrico está saindo dela. Então, se o campo elétrico está saindo, significa que o A está cheio de carga positiva. E aqui o campo elétrico está entrando. Então, se o campo elétrico está entrando, significa que está cheio de carga negativa. Então, a resposta correta é A é eletricamente positivo e B é eletricamente negativo. Conseguiram? Acharam difícil essa questão? Eu achei ela tranquila, hein? Ah, pessoal, essa questão, o professor que fez ela, tirou ela de uma simulação do PET. Lembra que eu falei de um grupo da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, que fazem simulações de física? Eles têm um joguinho, né, um simulador, onde você pode ir colocando as cargas elétricas e você pode ver como que fica o campo elétrico à medida que você vai colocando as cargas. Eu vou deixar aqui, ó, o endereço para vocês entrarem nesse joguinho na descrição desse vídeo, tudo bem? E eu coloquei aqui para vocês um desenho que o campo elétrico forma, tá? Quando eu tenho cargas de sinais diferentes e cargas de mesmo sinal. Então, imagina que eu tenho lá um objeto com carga positiva e um com carga negativa. O campo elétrico vai sair do positivo e entrar no negativo. Se esses dois objetos estiverem perto, o campo elétrico vai formar esse desenho aqui, ó, tá? Sempre saindo do positivo e entrando no negativo. Mas se eu tenho dois objetos com cargas de mesmo sinal, o campo elétrico vai fazer esse desenho aqui de baixo. Tudo bem? Se eu tiver duas cargas positivas, o campo elétrico vai sair. Se eu tiver duas cargas negativas, vai formar o mesmo desenho e o campo elétrico vai entrar, certo? Ah, esse experimento aqui é um experimento muito bacana, mas eu nunca consegui fazer ele dentro de sala de aula porque ele faz muita meleca. O que a galera arruma aqui? A galera pega óleo de cozinha desse normal, pega linha de costura e pica as linhas de costura assim bem pequenininhas e joga no óleo. Depois o pessoal pega dois objetos, aqui são dois objetos com cargas elétricas e coloca nesse óleo. E aí as linhas começam a formar o desenho do campo elétrico. Gente, por esse desenho aqui que está sendo formado, vocês acham que essas cargas aqui, ó, tem mesmo sinal ou sinal diferente? Elas têm sinal diferente, né? Lembra que eu falei aqui, ó, quando tem sinal diferente, forma esse desenho aqui, ó, como se tivesse um ligando ao outro, tá? Então aqui, ó, parecem aqui as linhas de campo elétrico ligando um ao outro. Então essas duas cargas aqui são de sinais contrários. Não tem como no desenho aqui a gente saber quem é positivo ou quem é negativo, mas a gente sabe que um é positivo, o outro é negativo. E aqui, olha só esse desenho, tá um pouquinho difícil de ver, porque eu tirei de um livro mais velho. Aqui você consegue ver as linhas de campo elétrico e elas não estão se encontrando, né?
Se elas não estão se encontrando, significa que aqui eu tenho duas cargas de mesmo sinal. É esse desenho aqui. Tudo bem? Tranquilo? Legal esse experimento, mas ele faz muita meleca, muita bagunça. É por isso que eu nunca fiz ele dentro de sala de aula. Ah, pessoal, sempre que a gente está falando sobre eletrostática, é importante falar sobre o poder das pontas. Por quê? Quando eu tenho objetos e esses objetos são eletrizados, geralmente a carga elétrica que está no objeto tende a ir em direção às pontas. Tudo bem? Sabendo disso, os cientistas e os engenheiros conseguiram criar o quê? Os para-raios. O para-raio nada mais é do que um objeto cheio de pontas assim, ó, que puxa o raio, tá? E aí vocês podem perguntar assim, nossa Sabrina, mas para que diabos eu vou querer puxar um raio? Galera, imagina o seguinte, imagina que eu tenho uma cidade, né? E aqui eu tenho as nuvens todas carregadas essas nuvens vão descarregar aqui nessa cidade. E o raio pode cair em qualquer lugar. Vocês acham que é legal deixar esse raio cair aqui em qualquer lugar? Ele pode cair na cabeça de alguém, não é? Então, o que o pessoal faz? O pessoal geralmente constrói um para-raio, pega um objeto desse aqui, ó, coloca na ponta do prédio ou com uma pontinha assim só e liga esse para-raio até a terra. Olha só, constrói um circuito, então pega um condutor e liga o para-raio até a terra. Isso faz com que o quê? Esse para-raio, sempre que tiver uma nuvem, né, carregada de eletricidade, e essa nuvem quiser descarregar, ela vai descarregar em cima do para-raio. E aí, ó, o para-raio vai levar essa eletricidade para a terra e não vai cair na cabeça de ninguém. Tudo bem? Sempre que eu estou nessa aula, alguém pergunta assim, Sabrina, mas como que as nuvens conseguem ficar carregadas, assim, cheias de carga elétrica? Gente, as nuvens ficam por aí passeando no céu, né? Sendo levadas pelos ventos e tudo mais. Nesse passeio que elas fazem pelo céu, elas vão entrando em atrito com o ar atmosférico. E é assim que elas conseguem ficar cheias de carga elétrica, através da eletrização por atrito. Uma hora, essa nuvem vai ter que descarregar, né? E aí, como que ela descarrega? Ela descarrega através dos raios. Tudo bem? Entenderam direitinho para que serve o para-raio? É uma forma de você saber onde o raio vai cair e proteger, né? Porque se essa nuvem está toda carregada aqui, ó, se você sabe que o raio vai cair aqui, você protege todo mundo que está aqui embaixo. Se você coloca o para-raio nesses prédios aqui que são mais altos, ó, você protege todo mundo que está aqui embaixo na cidade, certo? Aqui eu coloquei para vocês, ó, o sistema de aterramento, como é que é feito, né? Como é que o para-raio é ligado ao solo. Aqui, ó, vem lá da pontinha do para-raio, aí desce aqui, é ligado ao solo. E é esse circuito de aterramento que a gente chama, né, que liga o para-raio à terra, eles têm que estar de acordo com as normas da ABNT. Para quem não conhece, a ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eles que dizem como que deve ser feito, né, todos os circuitos, todas essas coisas da engenharia. E aí, galera, uma coisa legal é que sempre que eu faço um circuito de aterramento, eu tiro aqui, ó, o que a gente chama de fio terra. É um fio que vai nessa terceira pontinha aqui da tomada. E para que serve o fio terra, gente? O fio terra também está lá ligado à terra, por isso que ele tem esse nome, né? E aí, por exemplo, se eu tenho algum equipamento, que esse equipamento está com muita carga elétrica, por exemplo, eu tenho uma máquina de lavar que está com fio solto lá dentro. E aí, toda vez que eu tocar na máquina de lavar, eu vou tomar um choque porque tem um fio solto. Se essa máquina de lavar está ligada numa tomada que tem o fio terra, ao invés da eletricidade que está sobrando na máquina vir para o meu corpo, ela vai ir para onde? Ela vai ir para o fio terra e vai ir para a terra. E aí eu não vou tomar choque. Tudo bem? Eu vou falar melhor sobre o circuito de aterramento nas aulas de circuito, certinho? Uma coisa importante aqui que vocês precisam saber. Gente, imagina vocês aí, meninos, que acontece mais. Imagina que você está jogando futebol num campo de futebol lá, feliz, alegre, contente, e começa a chover e cair um monte de raio. Você vai correr para debaixo de uma árvore? Não, né? É claro que não. Porque se você está aqui, ó, no campo e o campo está aberto, né? O campo é todo liso e está cheio de árvores, as árvores vão ser as
pontas. E onde que os raios vão querer cair? Os raios vão querer cair onde tem pontas. Lembra do poder das pontas. Então, se você está num campo aqui bem grande e começa a chover e cair raio, o pior lugar para você ficar é debaixo de uma árvore. Porque é o lugar mais provável de cair um raio. Porque é onde tem pontas, tá? O ideal é você correr para dentro de uma casa, ficar dentro de algum carro, porque o carro vai blindar. Depois eu vou fazer uma aula sobre blindagem eletrostática. O carro vai te proteger, tudo bem? Mas nunca, nunca, nunca fique debaixo da árvore. Em todo caso, deita aqui, ó, e fica deitadinho aí, que pelo menos senão vai ser uma ponta. Uma outra coisa legal também, gente, é que nas pontas dos nossos dedos a gente tem uma proteção contra a eletricidade, né? Que é o quê? São as nossas unhas. As unhas, elas estão nos pontinhos dos dedos exatamente por causa disso, por causa do poder das pontas. Então, não sei se já aconteceu com vocês, já aconteceu muito comigo de machucar a unha, né? Cortar um pedacinho aqui da unha, então fazer a unha na manicure, ela tirar um bife e eu ficar com a unha machucada. E aí, quando a gente machuca a unha ou a cutícula, gente, a gente sai tomando choque em tudo quanto é lugar. Já aconteceu isso com vocês? Aconteceu muito comigo já. Por quê? Porque a unha tá no nosso corpo exatamente para proteger as nossas pontas contra os choques elétricos. Certinho? Revisando então, que você não pode esquecer dessa aula, tá? Primeira coisa, o que é a força elétrica? Lembra que eu sempre falo, força elétrica é a força que a galera confunde com a lei do amor. Os opostos se atraem, os iguais se repelem, tudo bem? Tem a formulazinha lá da força elétrica que a gente chama de quê? Lei de Coulomb, que a lei de Coulomb é a fórmula para calcular a força elétrica. Aqui, ó, o terceiro, o que são as linhas de campo elétrico? São aquelas linhas que mostram como é o campo elétrico ao redor de objeto carregado, né? A gente não enxerga o campo elétrico, ele é invisível. Então a gente desenha o quê? As linhas de campo elétrico para a gente ter uma noção de como é o campo elétrico ao redor das coisas carregadas. E por último, o que é o poder das pontas, né? As cargas elétricas em um corpo vão tender sempre a ir para as pontinhas desse corpo. E é por isso que a gente, sabendo disso, que a gente consegue construir os para-raios para proteger as pessoas, e também é por isso que a gente tem unhas nas pontas dos dedos. Então, pessoal, nossa aula vai ficando por aqui. Não se esqueça de dar a sua curtida e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau!